Comer de tudo e não engordar, será que isso é possível? E mais ainda, comer de tudo e ainda emagrecer alguns quilinhos? Vamos saber melhor sobre isso com a nutricionista Letícia Amâncio, conosco via remota, para que a gente possa, porque quando se fala nisso, né, Letícia, bom dia para você. Ah, mas como assim que eu vou Bom comer dia. de tudo e ainda posso emagrecer? Existe um caminho? Claro, é engraçado, né, Mônica, quando o pessoal fala assim que você pode comer de tudo, o que vem na mente é que você vai comer pizza, vai comer brigadeiro, vai comer coxinha todo dia e vai emagrecer. Mas não é bem assim, não é por esse caminho. A gente precisa, sim, ter muita responsabilidade e também ter limites, né, se impor limites. Então, você vai precisar ainda assim, nutrir o seu corpo, só que com a diferença de não fazer proibições, porque geralmente é a proibição que te faz ter mais vontade de comer. Então, para emagrecer sem dieta e comendo de tudo, a gente vai precisar de um olhar além da comida. Então, não só olhar para a comida, olhar para o que está causando aquele comportamento disfuncional de comer mais do que você deveria, de comer até ficar cheio, de comer até não aguentar mais. E aí entra outra questão também, porque as dietas restritivas, elas podem até, assim, não são tão recomendadas, né, Letícia? Podem prejudicar em muito, né? O que acontece, né? Quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente perde peso de forma, e não estou negando, a gente vai perder peso, só que esse peso que a gente perde, ele é além de gordura. Então, muitas das vezes, na restrição, a gente perde massa muscular. E perder massa muscular para o nosso corpo é muito grave. Né? Então, o seu cérebro, ele não entende a diferença de você querer perder quilo, perder peso para aquela festa, para formatura, para ficar linda, e não entende a diferença de você estar perdida numa ilha deserta, passando fome. Então, ele vai criar mecanismos para que esse peso perdido ele seja recompensado de uma forma. Então, você vai perder, diminuir, na verdade, o seu metabolismo, ou seja, vai ficar mais difícil de você emagrecer. Por quê? Porque seu corpo está economizando calorias, ele está economizando energia para aquele pouco que você está colocando, para que ele seja suficiente para que ele te mantenha vivo, te mantenha vivo. Então, assim, você, ao escolher fazer uma dieta restritiva, você está criando mecanismos para que isso seja mais complicado para você, ou seja, para que seu corpo estoque mais gordura, seu corpo aumente os seus pensamentos sobre a comida, então é aí que você vai querer comer aqueles alimentos que foram proibidos, né? Porque o que é o comum de toda dieta restritiva? Restringir calorias, restringir carboidrato, aí você tem aquela lista do que pode, aquela lista do que não pode, e aí você quer justamente o que não pode. Quem nunca, né? Eu já tive várias pessoas, eu entrei em contato com várias pessoas que, por exemplo, não ligavam nem para doce. Só que aí, com a dieta restritiva, passou a ficar fascinado com aquele alimento. Por quê? Apenas por causa da proibição e da restrição calórica. Então, seu corpo faz com que você busque esse tipo de alimento, que é mais calórico, para quê? Para repor essas energias que ele está perdendo, né? Então, aí você entra o quê? Num ciclo. Eu até falo que é um ciclo de dietas do fracasso, onde você começa uma dieta restritiva, você até perde peso, mas aí depois o seu cérebro luta contra você, te faz querer comer, aumenta a sua fome, aumenta o seu desejo por comida, diminui seu metabolismo, e aí você perde todo aquele resultado, né? Porque quando a gente fala de alimentação, de emagrecimento, Mônica, muitas das vezes o pessoal coloca o foco muito no alimento. Então, aquele alimento engorda, aquele alimento é proibido. Só que, se a gente pegar duas pessoas que comem pão, por exemplo, então, duas pessoas semelhantes, com idades semelhantes, com metabolismos semelhantes, uma pessoa pode engordar e a outra pode não engordar. Onde que está a diferença? Na quantidade. Então, se uma pessoa comer um pão, ela não vai engordar. Se a alimentação dela estiver, claro, equilibrada, estiver toda organizada, estiver para nutrição, né? Agora, se a pessoa come 5 pães, já tem um exagero aí. Então, aí, nesse momento, ela vai engordar. Mas não é o pão, é a quantidade, concorda? Concordo. E aí entra um princípio da Letícia, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ela vai trazer esses 5 princípios para que a gente possa comer de tudo, né?
emagrecer, não engordar e ter uma vida mais saudável à mesa também. E ela vai falar sobre autoconhecimento. Já já eu volto com a Letícia Amâncio. E comer de tudo e não engordar e ainda mais emagrecer alguns quilinhos. Será que é possível? Sim, eu converso com a nutricionista Letícia Amâncio, via remota, que está conosco. Ai, travou o sinal, já já a gente volta com ela. Enquanto isso... Ah, voltou já? É sim, a vida tem sido assim. Não é verdade, Letícia? Certeza. Ai, minha amiga, tem que ter bom humor. Então, eu perguntei para você antes da gente ir para outras informações aqui sobre a questão do autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa mergulha nesse ciclo aí de comer muito, quantidade demais, às vezes alimentos com calorias vazias, alimentos que vão fazer engordar, digamos assim, né? Esse autoconhecimento é importantíssimo, até autocontrole, eu diria. Eu diria que é essencial, né? Porque, assim, quando a gente fala de emagrecer sem dietas, a gente precisa entender que é um processo tão complicado quanto fazer uma dieta, se não é um pouquinho mais dificultado. A diferença é o resultado, que é muito mais propenso que você fique com esse peso perdido longe de você por mais tempo, porque você aprendeu a ter autonomia, você aprendeu a ter autorresponsabilidade e autoconhecimento. Então, assim, é muito, mas muito importante. Então, quando a gente fala que a gente sai de um extremo para outro, sair de uma restrição e ir para um excesso, os dois extremos são ruins. Então, os dois extremos, você não é saudável, você deve se afastar dele. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio. E para encontrar esse equilíbrio, autoconhecimento é fundamental. Então, entender quando você tem fome de verdade, que é aquela fome física, que o seu corpo precisa de nutrientes, e saber dar os nutrientes necessários para o seu corpo se nutrir. Também entender quando você está saciada, satisfeita, quando você não precisa mais de se alimentar e parar neste momento. E outra coisa fundamental, Mônica, é entender quando a fome ela é verdadeira de verdade. Porque hoje em dia é muito comum as pessoas buscarem comidas para tampar buracos, né? Que eu falo, tampar os buracos que não são responsabilidade da comida. Então, busca prazer dessa forma, principalmente nos dias que estamos vivendo, né? De muita angústia, de muita incerteza, aflição, ansiedade, a pessoa vai lá e busca comida. Então, se autoconhecer e entender que você está buscando a comida para isso, e então você mudar o seu comportamento é fundamental para que você consiga comer de tudo e emagrecer. Porque quando você entende isso, você consegue, então, não procurar mais a comida por esses motivos. E é claro que tudo isso é um processo. Isso é importante que você passe por esse processo, porque apenas entender dos conceitos não vai te ajudar de forma verdadeira. É o que vai fazer, igual eu falei no começo, né? Vai deixar de ser restritivo e vai para o extremo de ser, de libertar tudo, né? Exatamente. De ficar nessa libertinagem. Deixa eu trazer, tem muita gente participando conosco, sempre agradecendo a você. Ótimo. Que está ligado no 99897.000. Vamos lá, vamos tentar ser objetivo aqui, viu, Letícia? A Terezinha, que você falou em quantidade, aí ela pergunta em relação à qualidade do café da manhã dela. Omelete que leva aí o ovo, claro, gergelim, açafrão, chia, aveia, banana e canela, tá certo? Tá excelente, né? Se tá suprindo, então, a fome dela, melhor ainda. Eu colocaria um pouquinho mais de carboidrato, às vezes uma fruta, né? Só para completar mesmo, mas tá muito bom. O Gilberto, nosso amigo que sempre participa, ele falou: Mônica, meu negócio é o seguinte, eu faço dieta, aí emagreço, e homem tem uma facilidade a mais para emagrecer, né? Emagreço tipo 3 quilos, aí para por aí, não emagreço mais. O que pode estar acontecendo? O que ele deve fazer? Muito provavelmente ele está fazendo uma restrição muito severa para que ele consiga perder esse peso. E aí o corpo dele já entendeu que ele está fazendo essa restrição e acontece aquilo que eu falei no começo. O metabolismo cai e aí não adianta. Vai comer pouco
vai comer pouca quantidade de comida e não vai conseguir emagrecer porque o seu corpo está em economia. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, parar de fazer dieta restritiva, aprender a ouvir o seu corpo, a ter autonomia no processo e alimentar ele, nutrir o seu corpo conforme ele tem, conforme ele precisa. E aí o seu corpo vai entender que está tudo bem, que você não está com dificuldade de encontrar comida e assim o emagrecimento vai fluir de uma maneira mais saudável. A Gorete do Bairro Tocantins, ela sempre me manda foto do café da manhã dela, sabe? Ela faz um famoso bolo de banana de frigideira e ela falou o seguinte: Mônica, meu café da manhã é feito à base de cereal, banana, farinha integral, aveia, ovos, e aí ela faz esse bolinho na frigideira. Também está no caminho? Está meio parecido com a Terezinha, né? Sim, tá ótimo. É tipo uma panquequinha, né? Pelo que eu entendi. E vai ovo, então a gente tem proteína, vai aveia, a gente também tem uma fonte proteica, uma fonte de carboidrato de ótima qualidade. É ótimo, sim, para ela nutrir o corpo dela, manter-se saciada. É excelente. A nossa amiga Clélia, lá do Nova Uberlândia, ela falou: Mônica, há anos estou no mesmo peso. E ela contou muito pouco aqui, mas o que ela resumiu foi o seguinte: não engordo porque não consigo comer muito de uma vez. Aí ela está com a medida necessária, digamos assim, para poder se alimentar, não é? Eu não entendi muito a pergunta. Ela falou que come e não engorda. Ela está com o mesmo peso há anos. E ela acredita nesse processo de autoconhecimento que é porque ela não consegue comer tudo de uma vez. Ou seja, ela come uma quantidade que já traz a saciedade. E aí ela não engorda, é isso, Exatamente, né? Ela queria engordar, no caso. Não, ela está comentando conosco isso, assim, que talvez para ela tenha dado certo, porque ela tem uma quantidade que ela já come há muito tempo, não é sim, isso? Que o corpo dela já acostumou. Isso, ela observou que essa quantidade que ela come tem sido suficiente, por isso ela tem conseguido manter o peso há muito tempo. Perfeito, é isso a ideia, você se autoconhecer, entender a quantidade que você precisa e não ter um papel te falando isso. Porque quando a gente pega um papel com todas as quantidades, o que você precisa comer, você perde totalmente essa autonomia. Quando você chega lá no seu objetivo, se é que você consegue chegar no seu objetivo de perda de peso final, você fica perdido, né? Normalmente as pessoas não querem viver em restrição, ninguém quer viver em restrição. Então a pessoa começa a fazer outras escolhas, volta aqueles comportamentos que fizeram a pessoa engordar em primeiro lugar e aí ela recupera o peso. Agora, se for igual a nossa colega que enviou essa questão pra gente, se ela já conhece seu corpo, se ela desenvolveu esse autoconhecimento, se ela entende a quantidade que ela precisa comer, é muito mais fácil você emagrecer e manter o seu peso, sim. Mesmo quando você chega no peso que você quer, o seu objetivo final de peso. Então, é exatamente essa a ideia. Nossa, a turma está participando bastante aqui, é sempre bom trazer esses assuntos, né, bons à mesa. A Maria Angélica falou que aprendeu a se conhecer tanto, sabe, Letícia, que hoje, a identificar qual é o tipo de fome que ela tem, olha que interessante, que ela consegue ir a um rodízio de pizza e comer apenas uma fatia. E aí tem outras perguntas, é legal aqui, chegou uma que é o seguinte: pode tirar o carboidrato? Olha a questão da dieta restritiva. E a gente volta para a questão realmente da dieta restritiva, de restrição. Então, assim, o carboidrato, ele é um dos macronutrientes que é o primeiro que vai ser tirado em dieta restritiva. Então, a gente precisa muito desse carboidrato. O cérebro se alimenta de glicose que vem do carboidrato. Então, novamente você caindo lá naquele ciclo de dietas que a gente falou. Retira o carboidrato, diminui o metabolismo, aumenta o pensamento em comida, você come menos e não emagrece, né? Por quê? Porque o seu corpo está economizando calorias. Então, esse não é o caminho. Esse realmente é um caminho mais complicado. Vai perder peso? Pode ser que sim. Mas vai conseguir manter? Tá aí a questão, né? Muito provável que não. Estou no limite do nosso tempo, mas eu queria uma resposta rápida sua para a Daiane, que está... Mônica, tirar o leite vai ajudar a emagrecer? Vai ajudar na alimentação? Só precisa tirar o leite se você tem intolerância ou alergia à proteína do leite. Então, se ela não tiver esse problema, tirar o leite não vai ajudar a emagrecer. Para mais uma perguntinha, nossa, meu Deus do céu, o carboidrato aqui, né? Meu café da manhã
tá sendo salgadinhos. Opa, tá Aí errado que a gente aqui, entra né? na libertinagem, né? Salgadinhos. Será que nutrindo o seu corpo com salgadinhos você vai chegar no seu objetivo de perda de peso? Então entra a questão de responsabilidade também. Letícia, preciso muito te agradecer, convidar para você voltar conosco. A Letícia Manso, que é nutricionista, trazendo para a gente aqui o caminho para você comer de tudo e não engordar e ainda emagrecer. Obrigada, viu, Letícia? Obrigada, eu que agradeço. Abraço. Abraço, boa semana.